Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 7, verso 37. O grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Grande Criador, novamente nós estamos diante de Ti, também para receber e para dar. Receber de Ti e dar ao povo. Precisamos sempre ser instruídos por Ti, o único mestre, o único que pode nos capacitar para que o povo seja abençoado. Ajuda cada um de nós com o perdão dos pecados, a certeza da libertação, da cura divina que o Senhor já nos deu no Calvário. Proteja o seu povo com a palavra da hora, que é o único lugar onde nós queremos e podemos refugiar nesta hora final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus armou a sua tenda. Nós sabemos que cada manifestação de Deus é uma tenda. A tenda é um corpo. Sempre Deus é representado por tabernáculo, por templo, por tenda. E esta representação que queremos tratar hoje é de Deus estando numa tenda, outra vez, que seria Deus armando sua tenda. Quando a pessoa arma uma tenda, algo vai acontecer lá dentro da tenda. Então, quando Deus arma sua tenda, algo está acontecendo também lá dentro. E a tenda são os profetas. Cada profeta foi uma tenda, foi um corpo, foi um lugar onde Deus se escondeu e quem quis vê-lo só podia vê-lo através daquela tenda. A irmã Brana fala na mensagem Shalom 229, ele diz como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim. Nisso daqui, poderíamos parar e formar uma mensagem. Olha para você ver, Deus manifestou em um ser humano. Aí procure no Velho Testamento, como foi nos dias de Sodoma, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, como foi naquele tempo de Abraão, seria no tempo de Brana, aqui. Mas procura a tenda, onde Deus manifestou num ser humano, que Abraão sempre tem que ter onde Deus manifesta e tem que ter quem identifica Deus manifestado. Deus estava manifestado em quem? As pessoas muitas vezes elas erram porque elas pensam Deus estava manifestado em Abraão. Não. Deus estava manifestado para Abraão. Mas Deus estava manifestado em sua tenda, que era Elohim. Era um corpo
que comia, que bebia, um corpo que logo também voltou ao original. E é a maneira de Deus operar. Nós vemos Deus em teofania com Melquisedeque, como Melquisedeque para Abraão. Abraão foi um profeta privilegiado. Ele encontrou com Deus de várias formas. Até que chegou o tempo do irmão Brana para pregar para nós. Eu ouvi, eu te vi, certo? Eu ouvi, mas agora vejo. Que muitas vezes só fica ouvindo, mas não vê. Moisés ouviu, mas ele queria ver. E Deus diz, você não pode ver a minha face. Mas eu vou passar ali atrás da tenda, atrás da fenda, melhor daquela rocha, e você vai ver, vai me ver. E quando Deus passou atrás daquela fenda da rocha, Moisés olhou e viu as costas de um homem. Isto mostrando que era uma manifestação. Ele não podia ver a face, mas pôde ver as costas. Irmão Brana diz, aquelas costas que Moisés viu foram as mesmas costas que estavam sendo dilaceradas no Calvário. As mesmas. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você vê Ele como Criador, você vê Ele como sustentador de seus profetas, você vê Ele em seus profetas, você vê Ele como o profeta Deus, chamado Jesus Cristo. Depois você tem que ver Ele manifestado em seus apóstolos e finalmente manifestado em William Brana para cumprir assim como foi nos dias de Sodoma. As pessoas têm que ver isso na Bíblia. É um cumprimento que tinha que o povo de Deus ver. Não é para o mundo ver, o mundo não vai ver. O mundo vê os dias de Noé, o mundo vê. Os dias de Sodoma, o mundo vê. E nesses mesmos dias de Noé, que é casamento, divórcio, de Sodoma, homossexualismo, tem os dias do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. Eles veem tudo, menos o perfeito. Eles veem as coisas que estão acontecendo, porque está diante dos olhos deles. Isso está no rádio, isso está na televisão, isso está nos jornais, está nas revistas, está nas igrejas, está nos púlpitos, estão nos altares. Muitas vezes o homossexualismo está nos púlpitos, estão nos altares. E casamento, divórcio, muitas vezes estão nos púlpitos, nos altares. As coisas estão cumprindo, mas eles não veem os dias do Filho do Homem, que também está nos púlpitos, nos altares. Eles precisavam ver esses dias. Então, vamos prestar atenção. Onde Deus se manifestou num ser humano, esse ser humano, Deus estava em 16 elementos. Eu ainda preciso escrever os 16 elementos para me decorar. O irmão Brana citava alguns, mas não citou todos nas mensagens que nós temos. Mas se nós encontrarmos os 16 elementos que formam o corpo humano. E foi o que Deus fez. O próprio irmão Brana diz que Deus pegou um punhado de barro e fez um boneco e soprou e diz, entra aí, Miguel. Fez outro, soprou, entra aí, Gabriel. Fez outro e ele entrou naquele outro. Então, um é Billy Graham, outro é Oral Roberts, mas teve um que Deus entrou. Entende? Tem corpos que Deus faz, sopra, tem corpo que Deus entrou, porque aquele corpo era a sua tenda. Era a forma de Deus esconder das pessoas. Deus esconde das pessoas na pessoa. Entende? Ele esconde das pessoas numa pessoa. Sempre foi assim. Ele escondeu das pessoas, como escondeu do mundo antediluviano, num homem chamado Noé. Ele escondeu daquele mundo sodomita num homem chamado Abraão. E ele estava num homem.
ele, o próprio Deus, o próprio Elohim, tinha um corpo de carne, porque ele estava comendo, bebendo. A Bíblia diz comendo bolo, manteiga e carne. Tinha que ser um ser humano. Era a tenda que Deus usou para estar na casa de Abraão. Agora, quem o identificou? Abraão. Abraão era o profeta. Por isso, irmãos, a noiva é profeta. É isso que nós temos que entender. Irmão Brana diz que João, da Bíblia, é profeta. Irmão Brana diz, a noiva é profeta. Por quê? É a única que pode identificar Deus em sua tenda no entardecer. Deus esteve na sua tenda. Deus armou uma tenda no entardecer. Até chegar nos nossos dias. Ele armou uma tenda, era Deus em sua tenda no entardecer. Deus no corpo. Agora, o povo dos Estados Unidos é que deveria ter identificado Deus. Eles olhavam, via Deus quando estava curando doente, ressuscitando morto. Aí eles viam Deus. Eles não viram Deus em William Branham quando ele estava pregando, revelando, abrindo a palavra. E era onde Deus estava, na tenda. A tenda que Deus tinha era exatamente aquela onde ele estava escondido, pregando os 7 selos. Deus armou a sua tenda. Então vamos aqui, Deus armou a sua tenda no tempo de Abraão. E apareceu para Abraão, porque Abraão era o único que poderia identificá-lo. Você pode ver que Deus não apareceu para Ló. Para Ló, Deus mandou Oral Roberts e Billy Graham. 2 anjos. Foi lá na casa de Ló, entre o povo de Sodoma. Mas Deus mesmo, que armou sua tenda e ficou com Abraão. 2 desceram para Sodoma, mas Deus, em sua tenda, em seu corpo, em um corpo de carne, ficou com Abraão. Porque se Deus aparecesse para Ló, Ló não iria entender. Para começar, quando foram 2 anjos que apareceram para Ló, Ló disse, meus senhores. Então não adiantava Deus aparecer para Ló. Porque se Deus aparecesse para Ló, eles iriam em 3. Se Ló chamou 2 de meus senhores, se chegasse os 3, Ló não ia identificar Deus do mesmo jeito. Ia dizer meus senhores. Mas o importante é que para Abraão apareceu 3 em Gênesis 18. E Abraão olhou e disse, meu Senhor. Abraão era o único que tinha a revelação da deidade, da unidade de Deus. Vocês podem ver que o povo que não tem a revelação da deidade, ele é trinitário, é de Sodoma. O povo não tem a revelação da unidade de Deus, que é a deidade. É os da dualidade. Eles não conseguem ver o Pai no Filho. Ainda que eles dizem, é um só Senhor, mas para eles está em 2. Então eles não conseguem identificar. Vocês podem ver que a única mensagem não é nem quem andou com o irmão Branham. Quem andou com o irmão Branham estava pregando aí por todo mundo que Deus é um e o Filho é outro. Então não adiantou nada andar com o irmão Branham, porque eles não identificaram Deus numa carne humana. No tempo de Abraão, por que apareceu para Abraão? Porque Abraão identificou. Eu poderia dizer claramente para você que Deus aparece para a noiva, para João, para a noiva, é a única que identificou. Quando a mensagem veio para todos nós identificamos. Essa mensagem nós identificamos. Esse Deus em sua tenda. Entende? Deus em sua tenda. Deus armando sua tenda no entardecer.
nós identificamos, porque aqui quem identificou foi Abraão. Abraão representa profeta, Abraão representa ministros. Me mostre outro que identificou Elohim, carne humana. Está aqui, ó. Onde Deus se manifestou num ser humano, que Abraão chamou de Elohim. Que a noiva, que João chama aquele ser em carne de Elohim. Aí eles tropeçam. Não pode. Ele não era Jesus, diz o irmão Brana, provando sua palavra 236. Diz: aquele homem que apareceu para Abraão não era Jesus. Ele diz assim: mas era Elohim. Se as pessoas pudessem entender, não era Jesus, porque Jesus não tinha nem nascido aqui na terra ainda. Mas era Elohim. E o que era Elohim? O mesmo que veio numa tenda chamada Jesus. Era o mesmo. Só que lá atrás, ele não tem o nome de Jesus. Lá atrás ele era conhecido como o El Shaddai, o grande, o todo-poderoso, o todo-suficiente. É o que ele foi chamado. E Abraão olhou para ele e chamou aquele ser humano. Eu quero que vocês notem isso, porque o irmão Brana não pregou isso daqui à toa. E não adianta as pessoas, os críticos eu acharia bom que eles entendessem, porque a crítica que você semeia, você colhe. Isso é bíblico, isso não é feitiço, não. Aí jogou maldição em nós. Não. O que eu semear de errado, eu vou colher de errado. O que eu semear de certo, eu vou colher de certo. O que eles estão semeando de errado contra a mensagem do profeta, eles vão colher. Porque eles não têm nenhuma semeadura certa. A semente deles é de Roma. Eles não têm nenhuma semeadura de um profeta que mostra um verdadeiro Deus e uma manifestação no tempo final. Então eles não têm. O que eles semeiam, eles colhem. É o que vai acontecer. A qualquer hora você tem que saber, pregador. Você pode pular, gritar, regozijar hoje, falar contra a mensagem, dizer: eu fui levantado para falar contra o povo do profeta. Não tem problema. E eu até não duvido que você foi levantado para falar contra o povo que crê no profeta. Não tem problema, você foi levantado. Só que você vai colher o que você está semeando. Você só tem que entender isso, que você parece ser inocente, mas não é. Porque está na mesma classe justa de Ló. Mas Ló não podia dizer meu Senhor, porque o Senhor não apareceu para eles. O povo da mensagem não pode dizer meu Senhor, porque eles nunca tiveram o Senhor em carne aparecendo para eles. Mas para nós podemos dizer meu Senhor, porque o meu Senhor estava com um novo nome, certo? O meu Senhor, Elohim, estava com um novo nome, apresentado nos Estados Unidos, não como Jesus, não, Jesus já tinha vindo, morrido, agora era outra manifestação dele, era outra tenda. Deus não pegou a tenda Jesus e armou nos Estados Unidos, não. A tenda Jesus, Deus armou na Palestina. Nos Estados Unidos, Deus armou uma tenda chamada Brana. Deus armou aquela tenda, viveu naquela tenda, foi onde ele armou a tenda. Mas o povo viu? Cadê os Estados Unidos? Cadê os ministros? Cadê o Abraão? O Abraão dos Estados Unidos? Para poder dizer, este ser humano, escuta, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo suficiente. Porque a pessoa olha em Brana o homem natural. Eu não olho no irmão Brana no homem natural. O homem natural ele era que nem eu. Ele era um fracasso. Ele mesmo dizia. Então ele era que nem nós. Eu estou olhando acima do homem Brana. Eu estou olhando que Deus armou uma tenda e está trabalhando dentro da tenda. A tenda chamada Brana. Ele armou uma tenda e trabalhou dentro daquela tenda. E as pessoas não puderam ver que era Deus trabalhando. Como Deus armou uma tenda na Palestina e chamou Jesus. Era a tenda, era o corpo, era a manifestação.
onde Deus podia ser visto. Mas quem é que viu Deus em Jesus? Maria Madalena, a samaritana, o Zaqueu, o Mateus, o ladrão da direita. Mas e os outros olhos? O que viu em Jesus? Demônio, Beelzebu. É isso que eles viram. E era a mesma tenda, era uma tenda, a tenda brana, o corpo, onde Deus manifestou nos Estados Unidos, a tenda brana, eles não conheceram. Eles sempre chamam, foi o falso profeta, é um demônio, é um diabo. Eles não viram o que era aquilo. Mas quem é que está olhando e dizendo, é Deus encarnado? É a manifestação de Deus, é Elohim feito carne no entardecer. Isso daí é a esposa no último dia, porque ela identifica o esposo. Entende? Identifica o esposo com um novo nome. O esposo é a palavra revelada. Não é apenas um homem chamado Brana, é a palavra revelada que estava revelada num corpo, na tenda, chamado Brana. Era um corpo igual o nosso. E onde Deus sempre esconde Jesus, era um corpo igual a nós, que eles olharam para ele e diziam, ele tem Beelzebu. Você acha que eles olhavam para ele, vinha alguma coluna de fogo, alguma coisa? Não, se tivesse alguma coisa na cabeça dele, é juízo que vai cair na cabeça dele. E no dia da morte dele, eles deveriam estar dizendo, morreu, ele merece a morte mesmo. E mesmo o rei perguntando, nesse dia, eu posso soltar um prisioneiro, e eu estou com 3 aqui. Qual deles vocês querem que eu solte? Todo mundo, o mundo inteiro daquele dia. Solte Barrabás. Mas e a esse Jesus chamado Cristo, o que farei com ele? A multidão gritava, crucifica-o! Era a tenda. Eles não viram a tenda. Agora, esses pregadores, que apenas sabem de teologia diabólica, vai entender de profeta, vai saber da tenda de Deus, da manifestação de Deus. São trinitários, são dualistas, são unicistas, que não têm a revelação que Abraão tinha. Eu quero ser como Abraão. Eu estou aqui para mostrar para vocês a identificação que eu faço do ministério de William Marion Branham. Sabe que eu me identifico com aquilo ali, sei que aquilo é verdade e identifico aquele ministério. Deus em sua tenda. Deus chamado Branham. Abraão olhou para ele e diz, este é Elohim. Abraão. E aqui na Bíblia está escrito, São Lucas 17, o povo não crê na Bíblia nada, eles carregam a Bíblia, mas não crê na Bíblia. Assim como foi nos dias de Sodoma, nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus não estava falando que os dias de Sodoma eram nos seus dias, ele disse será, porque ele era o Filho do Homem naquele dia, mas ele estava mostrando o ministério que viria no final dos tempos, de Filho do Homem, conforme está em Lucas 17, 26 a 30. E ali estava aquele ministério. Deus em sua tenda. Amém? Glória a Deus. E vocês da internet, como vocês estão? Tem gente lá na internet que fica de olho assim, só no visor, né? Para poder não perder nada. Vocês veem alguma coisa? Deus manifestado naquele dia, num ser humano, estou falando de Abraão, estou falando de Elohim. Elohim é Deus. Deus está comendo carne. Deus tomou um corpo, uma tenda, um corpo igual ao nosso. E se Deus vier aqui no nosso meio para comer carne, é perigoso nós bater nele. Pois é, comendo carne. Tem aquele ditado, como eu vou crer no comedor de feijão? Eles não creem em nada. Mas o que tem que comer para você crer? E o pior é que hoje nós estamos comendo um livrinho. Aí que
Você é louco. Se comedor de feijão não crê, quanto mais quem come livrinho. Mas aqui está, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim. Eu tenho que ser esse Abraão, você tem que ser esse Abraão. Hoje, esse Abraão que pode identificar o ministério que veio em carne humana nos Estados Unidos, porque ali não teve quem identificou. O todo-suficiente ficou ali, comeu carne, bebendo leite, pão, e podia dizer o que Sara estava pensando atrás dela, ou atrás dele, na tenda. Ele disse, isso retornaria na vinda do Filho do Homem. Um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e eu estarei convosco, e em vós, até o fim do mundo. Ele já estava mostrando quando isso aconteceria, outra vez, no final dos tempos, aquela mesma manifestação. Deus manifestando em carne, comendo, bebendo, comendo carne. Deus, quando veio na terra, ele não era adventista do sétimo dia. Não, ele comeu carne. Na casa de Abraão, está na Bíblia. Por que eles não comem? Porque eles nunca vão identificar Deus em seu dia. Eles querem viver debaixo de um jugo da lei, sem ter a revelação de que Cristo já veio, tirou o jugo da lei e deu o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu vim tirar o de Moisés, pois, e vou dar o meu agora. É isso que Jesus veio fazer. E eles não querem. Então eles ficam o jugo da lei, quando Deus já deu um jugo da graça para nós, com misericórdia. Por isso, cada coisa que você fizer, eu não sei se vocês vão aprender isso. Quando eu peço para fazer alguma coisa, cada pessoa que crê no meu ministério vai e faz ao pé da letra. Então eu quero que você aprenda uma coisa. Quando eu pedir para fazer alguma coisa, você vai e faz, mas você põe um pouco de graça, porque você é muito duro. Você é muito seco. Põe um pouquinho de graça. Porque quando eu digo o que fazer, se eu conversar com a pessoa, eu faço uma graça, eu trago a graça misturada com aquela palavra. E muitas vezes as pessoas ouvem o que eu falo e vão lá e tratam as pessoas dentro da lei. Foi o Osmar quem disse, foi o pastor que falou, não, põe graça nisso, põe misericórdia nisso. E é você quem tem que ter, para poder dar. Se você souber que cumprindo o que eu peço, não o que eu mando, que eu peço, cumprindo o que eu peço, você tem que aplicar graça. Se não aplicar graça, você cumpre o que eu peço e me entristece. Então, cumpre o que eu peço e mistura com graça. Isto é, favor imerecido. Põe um favor para ajudar o seu próximo, para ajudar sua irmã, para ajudar seu irmão, para ajudar esse ministro, esse obreiro. Põe um pouquinho de graça. Essa é a hora que eu estou vivendo. O parágrafo 235, Shalom. Sabemos que num drama trocam de máscara, vão de uma coisa para outra. E foi isso que tu fizeste. Num drama, a pessoa pode fazer 2, 3 papéis. Ele vem cá, faz o papel de José, ele veste como José. Depois que ele fez o papel de José, ele está passando, ainda o drama está continuando, ele vai lá, troca de roupa e vem e faz o papel de Moisés. E depois ele pode voltar e fazer o papel de Jesus. Uma pessoa só. Ele pode mudar de máscara, mas é uma pessoa só. É a máscara que é diferente. Certo? É isso que Deus faz. Sabemos que num drama trocam de máscara, vão de uma coisa para outra. E foi isso que tu fizeste. Tu vieste de Espírito, Deus, o grande Jeová, e puseste a máscara
de ser humano. Mudaste a tua maneira. Tu mudaste. Aí ele diz, tu mudaste a tua tenda. Porque tu vens de espírito para carne. É Deus mudando de tenda. Você precisa ver Deus sempre mudar de tenda. Na sua vida, na vida do ministério. Deus mudando de tenda. Deus estava no irmão Brana desde o princípio. Mas ele não podia colocar a tenda de sétimo anjo, a cara, a fisionomia de sétimo anjo no início. No início era uma fisionomia de um homem que pregava, que curava, que expulsava demônios. Até que ele pôde pôr, era o mesmo homem, e é o mesmo Deus. Simplesmente mudando a forma ministerial. Eles não podem ver, é o mesmo Deus mudando de primeira, segunda para terceira. E se você perde ele na terceira, você ficou com Deus lá atrás. E Deus já não é aquilo mais. Ele não é aquilo, ele já mudou. Aí eles vêm com o versículo de Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda a sua essência, a sua natureza. Mas ele muda a sua forma. Deus estava representado nos profetas. Deus estava representado em Jesus. Jesus era Deus. Deus em carne. Ele era o Pai. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito. Você não pode colocá-lo numa pessoa distinta. Você tem que trazê-lo à perfeição. Ele é um ser. E não seres. Mas é um ser como o Pai. Aquele ser vem como filho, e o mesmo ser vem como Espírito Santo. É a única pessoa da divindade. É Deus mudando de máscara. E Deus mudando sua tenda. E a gente quer falar sobre isso, ver se não vai muito longe. Tu mudaste a tua tenda. Se você não viu ele em Jesus, olha para você ver, se é o dualista e viu que Jesus é um e o Pai é outro, então você não viu Deus em sua tenda. Deus mudou de tenda. Deus não estava mais na coluna de fogo. Deus estava num homem. Se você ver, em 1950, janeiro, creio que de 1950, quando foi permitido tirar essa foto da coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, em 1950, me veio assim, deixa eu só jogar no ar. Então, em 1950, para você ver como Deus vai fazer um ministério, em 1950, Deus permitiu que fosse fotografado esse grande ser, que é a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Naquele ano de 1950, a igreja, o João estava nascendo. Naquele tempo, em 1950, Deus estava operando, mostrando num ser, e era um homem por baixo e Deus por cima. Isso em 1950. Em 1963, aquele Deus que você via por cima, aquele fogo por cima, já estava escondido na tenda, já estava dentro de Branham. Por isso, Deus o encontrou lá na visão da tenda. Naqueles 8 dias de pregações, dos 7 selos, Deus estava lá naquela tenda. E as pessoas estão preocupadas com uma tenda de madeira, com uma tenda um monte de tenda que eles estão fazendo aí. Armações de tenda. A tenda é um corpo, a tenda é o ser humano. Deus mudando sua tenda. Ele mudou da primeira e segunda etapa para a sua tenda. Ele entrou. Agora ele está vivendo fora da tenda. Primeira e segunda etapa. Na terceira etapa ele estava dentro da tenda. Dentro de um corpo. Escondido. Revelando os mistérios, os segredos. Que nunca fora revelado
Desde o princípio do mundo, Deus mudando sua tenda. E como o povo não pôde ver, ficaram preocupados com toda a revelação dos selos, mas não souberam que Deus estava escondido ali, naquela simplicidade. Mas porque o irmão Brana também tinha uma visão de comprar uma tenda, de armar uma tenda, de alugar uma fazenda e armar uma tenda para ele ficar pregando e dando um ensinamento para o povo e orando pelo povo, aí todos aprenderam isto. Mas quando deu em 1965, quando o irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias, no parágrafo 262, aí ele mostra. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Porque Deus disse para ele: te encontrarei ali na tenda, isto será a terceira puxada. E ele pregou isso no 7º selo. Quando foi em 65, 2 anos depois ou mais que ele pregou os selos, agora ele dá uma olhada para trás e diz assim: olha, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O que ele está dizendo? Lá foi o tempo da tenda. É ali que não podia dizer para ninguém. Deus estava em sua tenda. Deus tinha armado sua tenda para poder pregar esta mensagem. Se você puder ver Deus em sua tenda, era como ver Deus em Moisés. Você vê Deus em Moisés, como o irmão Brana ensina no Desvelar, quando Moisés está lá na presença de Deus, você vê, Deus está em Moisés. Mas depois Moisés descia e tinha que dormir com Zípora, ter filhos. Era o homem Moisés. Então você tem que ver o Deus Brana, revelando os selos. Era Deus no homem, é Deus em sua tenda, revelando os selos, trovões. Novo nome era o nome da tenda. Ele não revelou o novo nome, é o nome da tenda. Era o corpo. Ele estava ali escondido, Deus manifestado naquele corpo, naquela tenda. E eles não puderam ver nada disso. Perderam, o próprio Estados Unidos perdeu tudo isso. Nós estamos vendo isto. Depois, me veio em mente isso, né? Foi quando Deus estava para mudar de tenda, ele entrou em Brana, revelou os selos. Mas a esposa, representada em João, se tiver em algum lugar aí, nasceu naquele tempo, daquela manifestação, para poder ter a mesma mensagem. Entende? Veio em 1950, e Deus é paciencioso, levou 50 anos, porque teria que vir num tempo de jubileu. Não podia ser 40, que era juízo. 40, tivemos que andar pelo deserto no Brasil. Mas nos 50, quando completou o ano 2000, exatamente ali deu 50 anos. Era o jubileu da esposa. Para poder saber o que foram os selos, o que são os trovões, o que é o novo nome, o que é a terceira puxada, o que é a visão da tenda. Foi dali para cá que nós ficamos sabendo, 50 anos depois que João nasceu. O jubileu, nós estamos vivendo agora, já é um grande espaço de tempo. Se vocês veem, o espaço de tempo de William Branham, o nosso espaço de tempo, 50 anos. Nós estamos num tempo final. Fica com isso para você. Mas ele mudou sua tenda. Deus em uma tenda. Agora, o irmão Brana diz, João é profeta, e nós sabemos que João não era profeta vidente, do jeito que o irmão Brana explica. Diz que João tinha que reprofetizar, profetize outra vez. Então, se era para ele profetizar outra vez, era para ele pegar uma profecia que já havia sido profetizada e profetizar outra vez. E aí, irmão Brana vem e diz, a noiva, ela tem o assim diz o Senhor, a noiva
é profeta. A era de Pérgamo, 56 a 58. Ele diz, a noiva é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela sabe o que fazer com a palavra. Entende? Então esse é o tempo que nós precisamos perceber que Deus em sua tenda. Deixa eu chamar essa tenda hoje. Essa tenda é a esposa Brana. Deus esteve na tenda Brana. Certo? E agora Deus está na esposa, que é uma tenda, é um corpo de crentes, formado por esses organismo, que funciona corretamente, não é um que pensa um jeito, outro pensa outro, não. Isto é programa do diabo. O corpo de Cristo tem uma só mente, por isso sempre eles tiveram um só profeta, eles tiveram um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando você vê eles tendo vários pensamentos, formam um grupo de ministros, vamos discutir. Discutir o quê? Vai discutir na sua casa. Não era para discutir. Deus não é para discutir, Deus é para crer. E tem que ter esse Deus em sua tenda, naquele dia, para poder mostrar todas estas verdades para nós. Se Deus não estiver numa tenda, nós estamos perdidos. Deus não está nas igrejas. Deus não está na mensagem do profeta. Porque se Deus está na mensagem do profeta, em qual delas? Você vai na ressurreição isolada, é a mensagem do profeta. Você vai na ressurreição e que crê em duas pessoas, ou crê o Pai, sendo um filho o outro, é a mesma coisa. Então é a mensagem do profeta. Você vai na terceira etapa pirata e assim por diante, tudo é a mensagem do profeta. Você vem aqui, é a mensagem do profeta. Então você tem que entender de que Deus não está na mensagem do profeta. Deus está na tenda. Na tenda. Hoje, Ele está na tenda que o profeta trouxe para nós. Uma tenda já foi feita. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, do sétimo selo, foi tudo revelado numa tenda chamada Brana. E se a esposa hoje não é Brana, então ela não é tenda. Ela tem que ser Brana. Ela tem que ter o nome do marido. Ela tem que ter o nome do esposo. O que é o esposo? A palavra revelada. Isso é o que o William Branham diz, e nós cremos, os outros dizem, e vocês têm que falar o que o William Branham, sim, o que é Jesus, já falamos, vocês nunca entenderam. E agora já não é para vocês entender mais, dualistas e trinitarianos, porque a tenda agora é Brana. Foi Brana naquela tenda onde não foi entendido os Estados Unidos. Eles não entenderam a tenda, e Deus armou a tenda ali. Deus armou sua tenda no entardecer, e pregou naquela tenda. Até a meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Quem sair? A Brana. Sai ao encontro dele. Por quê? Porque aqui está o esposo, é a palavra revelada. Brana é o novo nome de Deus. Isto é, a palavra revelada de Deus. Alguém diz, mas como vocês podem pôr um novo nome, um homem? O nome de Deus é um homem. Você sabe que o nome de Deus é um homem, Jesus é um homem. Você pensa que Jesus é nome do céu. Jesus é um homem, é o nome da terra. Seja ele Jesus, seja Yeshua e Yehoshua, é tudo da terra, é nome da terra. E é assim que é o novo nome. O novo nome não é do céu, o novo nome é da terra. É para os vencedores aqui da terra receber nesse dia final um novo nome. E esse novo nome está na tenda. Agora eu entrei nessa tenda desde o ano 2000. Eu estou lá dentro dela. Dentro dessa tenda. Pregando o mesmo selo que o William Branham pregou. A mesma revelação que o Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ele não é mais advogado, ele é juiz. Eu estou lá dentro da tenda pregando. Você está dentro da tenda pregando. Agora não pense que a tenda é esse tabernáculo aqui. Não, isso daqui são paredes. Tenda é isso daqui. Tenda é isso, tenda é corpo. Sabe o que é? Por que é isso? É porque é a tenda onde Deus come, onde Deus bebe.
E eu quero que você não atribua apenas essa tenda a um homem hoje, porque agora a tenda já é o corpo. Um homem é só representante, a tenda é o corpo, eu e você, nós todos somos a tenda. Você tem que mostrar o selo dentro de você, o novo nome dentro de você, os 7 trovões dentro de você, o 7º selo manifestado em carne. O 7º selo está em sua tenda hoje. Quem foi que identificou? Abraão. Abraão identificou Deus numa carne. Viu 3 e disse: meu Senhor. Esse é o único revelado, é a esposa. Por isso, quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios d'água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Foi o que Jesus disse no seu dia: quem tem sede, venha a mim e beba. E aqui as últimas palavras da esposa é a mesma coisa. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Como não crer nessas coisas? Eu deixo o crítico falando sozinho. Estou pouco preocupado com o crítico. O crítico não nos enfraquece. Isso nos ajuda a colocar as coisas no lugar. É como aquele homem, se ele não tivesse o crítico, e ele desenhou aquele cavalo puxando a carroça, fazendo força na subida. Aí passava um teólogo, olhava, que coisa, que beleza. Passava um outro da outra igreja, mas que beleza, olha que quadro. Aí passou um caipira, tirou o chapéu, deu uma olhada no quadro, o chapéu foi embora. Ah, quem pintou o quadro foi atrás dele. O que foi, Cafuçu? Todo mundo olha lá e admira a minha pintura, o meu quadro que eu fiz. Agora, eu vi que você... E se ele não desse atenção àquele caipira, mal vestido, da roça, que não é graduado, que não é teólogo? Mas todo mundo olhou, admirou o meu quadro, e você abanou a cabeça, como se você estava me reprovando o que eu fiz. Disse: sim, senhor, eu nunca vi um cavalo puxando a carroça na subida com as ventas fechadas. Pronto. O caipira venceu. O homem foi lá, tirou o quadro e foi pintar de novo e abriu as ventas do cavalo. Vocês têm que entender isso. Vocês estão aí tudo com o quadro pintado, uma venta fechada. Vocês não enxergam, vocês estão tapados. E puxando carga. Quadros feitos por teólogos de todas as denominações. E vocês são admirados. E Deus não está olhando nisso. Deus está vendo um caipira que passa e olha para vocês e diz: se você pudesse correr atrás desse caipira e perguntar para ele: por que você chacoalhou a cabeça na minha pregação? Eu nunca vi pregar que Deus é 3 pessoas. Isso é certo. 2 pessoas. Isso ser certo. Nunca vi você que diz que é só Jesus também. Nunca isso foi certo. Volta lá e corrige. Volta lá e batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi na Bíblia um batismo realizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho que chacoalhar minha cabeça mesmo. Essa doutrina de vocês não é de Deus. William Branham vai ressuscitar para revelar o selo. Eu olho no quadro de vocês e chacoalho a cabeça e vou embora. Coloco o meu chapéu de caipira e vou embora. Mas se você não for atrás, você vai ficar aí admirando esse cavalo puxando a carroça com a venta fechada. E todo mundo que não tem entendimento daquilo. Por isso as pessoas são teólogas, mas elas não têm entendimento do que é Deus. Senão elas não seriam teólogas. Faria como fez Paulo. Deixou toda a teologia
caiu por terra e começou tudo de novo. O que você tem que fazer é começar tudo de novo. Este é o segredo dos que triunfam. Como disse o pastor Joaquim, a gente guarda essas coisas, né? O segredo dos que triunfam é começar tudo de novo, o que ele não conseguiu também. O segredo. Pregou uma mensagem que a gente sempre admirou. O segredo dos que triunfam é começar tudo de novo. Quando a terceira etapa veio também para o Centro-Oeste, ele diz, eu não dou conta de pregar essas coisas. Isto é, não dou conta de começar tudo de novo. Em 1973, eu comecei tudo de novo. No ano 2000, eu comecei tudo de novo. Este é o segredo porque nós estamos triunfando. Ah, mas vocês não têm igreja cheia, vocês não têm gente. É o segredo dos que triunfam, é começar de novo, sem importar quantos tem. Se Noé fosse importar, ele pararia de pregar no primeiro ano e causaria um desânimo nele. Não vou. Eu preguei um ano inteiro, não entrou ninguém. Ele pregou 120 anos, só ganhou a família e os filhos, casou com mulheres que eram semente de Caim também. O único perfeito ali era Noé. Até a esposa estava na outra semente. A semente da serpente, o irmão Branham disse que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. O irmão Branham nunca excetuou, dizendo, não da mulher de Noé. Ele diz, das mulheres. Casamento também errado naquele tempo, até Noé. Ele era perfeito em suas gerações. Mas quando chegou na forma do casamento, é o que deu. E Deus matou todo mundo casado errado, salvou só um. Mas Deus é injusto. Não, Deus deu uma mensagem para ele. Ele era a tenda de Deus naquele dia. Para manifestar Deus ao mundo, ao povo daquele dia. Ele era a tenda. E quem não creu nele, morreu, pereceu. Quem não creu em Jesus, pereceu. Quem não creu no Espírito Santo, pereceu. Quem não creu em Brana, pereceu. Quem não crê hoje na esposa, em João, está no final. Perecerá também. Não vou colocar no passado. Mas não creu, pereceu. Porque Deus está na sua tenda chamada Brana. Não, isso foi nos Estados Unidos. Ele está hoje na sua tenda chamada Brana, mas é na esposa. É a esposa aqui, hoje, no Brasil. Mas à meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã, o evangelho está sendo pregado para a esposa que prega. A lua é que está transmitindo agora a mensagem em silêncio. E vai, até que o sol aparece ali, a lua some outra vez. A hora que o sol aparecer para os judeus, a lua some. É que essa lua, a igreja, ela vai ser raptada. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que o Senhor é tão misericordioso, que nos dá pão, que nos dá carne, que isso é tudo espiritual, que nos dá um livrinho recheado, o livrinho revelado. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu descanso na palavra, ela é o meu escudo. Sem Jesus eu não sou nada, e Jesus pra mim é tudo. É um oásis no deserto, uma sombra no calor, e de mim está bem perto, no descanso e no labor. É Jesus que vai comigo e me dá sustentação, e na hora do perigo sempre vejo a sua mão. É um amigo incomparável, muito mais do que um amigo. É Jesus que é muito amado, sempre vem estar comigo. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero, nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou
chorando quando tudo é tão ruim. Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Quando eu estou cansado, não me deixa vacilar. Se estou desanimado, Jesus vem me animar. Quando eu estou doente, Jesus vem pra me curar. Ele é mais do que um parente, nele posso confiar. Quando eu estou dormindo, Jesus vem me vigiar. Quando eu estou chorando, Ele vem me consolar. Se estou me alegrando, vem comigo se alegrar. Um amigo como este nunca mais eu vou encontrar. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim.